É o que a gente vai discutir aqui no nosso Morning Show justamente agora. Eu vou começar por você, minha querida Zoe Martínez. Como é que você vê essa prisão? E existem algumas perguntas que as autoridades brasileiras ainda não responderam. Mas faz seu comentário, em seguida eu vou fazer essas perguntas. Olha, o STF, ele virou uma corte política. E isso sim ameaça a democracia. É muito perigoso o caminho que o Brasil está tomando. O Zé Trovão, ele não cometeu nenhum crime, estão acusando ele de ameaçar a democracia por convocar o povo a irem às ruas no dia 7 de setembro, pedirem liberdade. A pauta do dia 7 de setembro foi liberdade. Estão falando que foi uma manifestação antidemocrática, sendo que na Constituição é uma garantia fundamental o direito de manifestação pacífica, é cláusula pétrea. E mesmo assim, eles chamam o Zé Trovão de ameaçar a democracia. Quem ameaça a democracia é o Lula, que fala que vai regular os veículos de comunicação, ou seja, calar a nossa boca. Isso sim é ameaçar a democracia. Não um cidadão que está cansado de ver os direitos das pessoas serem violados e convoca as pessoas a irem às ruas. Isso é um direito. Numa democracia, isso não é crime, isso é direito. Agora, Joel, eu estava pensando aqui, a Polícia Federal ainda não informou, né, como que o Zé Trovão voltou ao Brasil sem ser preso, né? Isso mesmo. Essa é a pergunta de 1 milhão. O que ele estava fazendo era em Joinville, se eu não me engano. Não é? Não entrou no Brasil por Joinville, concorda? Então, como é que ele entrou no nosso país se ele já era procurado, já era foragido? Como é que ele conseguiu entrar? Teve provavelmente, ou ele usou algum jeito de burlar, ou teve corrupção mesmo nessa volta dele para o Brasil. Agora, Paulo, é importante a gente fazer a distinção aqui. Eu, inclusive, sou crítico quando órgãos de imprensa tratam toda a manifestação do dia 7 de setembro lá como golpista, pró-ditadura. Não é verdade, não eram todos ali que queriam. Mas tinha uma parte que não só queria, como estava propondo e estava incitando o golpe de Estado e a ditadura no nosso país. Era o caso do Zé Trovão. Era o caso do Zé Trovão. Era o caso do Zé Trovão. Lembra do plano? O plano era, vamos acampar aqui e obrigar o Senado a tirar os ministros do Supremo e, se não tirar, a gente tira na porrada. Vamos fazer greve geral, ficar aqui no Congresso e ameaçar fisicamente os representantes do povo no Congresso, os ministros do Supremo. Isso não é democracia, gente. Democracia. Isso é criminoso. Esse também não é democrático, você dar a sua opinião e ir preso. Esse plano é criminoso. E ele incitou para esse plano e mobilizou para esse plano. Infelizmente, está aí. E olha, vocês não fiquem bravos comigo, vocês dois. Sabe quem devia estar defendendo ele, se realmente acreditasse nisso? O Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Cadê a defesa? Eles próprios sabem. Eles próprios mas por que sabem. o Bolsonaro não defende? Porque ele próprio sabe. Porque ele próprio... Posso terminar? Querem Só o mais terminar, mínimo só terminar. para derrubar o Bolsonaro. Só terminar. Ele próprio sabe, porque ele próprio sabe que a conduta deles foi criminosa. Ele se distancia. O Bolsonaro gosta de levar ao extremismo uma parte dos seguidores. Agora, quando eles dão o passo além e caem no golpismo, daí o Bolsonaro, nunca mais menciona aquela pessoa. É o que está acontecendo aqui, é o que acontece em outros casos. O Zé Trovão, infelizmente, levado por esse extremismo, cometeu crimes que seja, eu defendo que seja julgado. Eu não sei se a prisão preventiva, desde já, é necessária. Isso eu concordo com vocês, mas que seja julgado sim. Perfeito. Não só o Zé Trovão, né, Adriles, mas, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, não teve nenhuma fala do presidente da República em relação a isso. Nenhuma fala do presidente. O presidente faz isso de maneira diplomática, eu acho que exageradamente, porque devia dar uma palavra de alento àqueles que o apoiam e que estão sendo presos injustamente, sem o devido processo legal, por simplesmente palavras arbitrariamente consideradas como agressivas. O que fez Zé Trovão? Ele incitou a greve. A greve é um direito constitucional legítimo. Do que mais o acusam? De ter incitado a greve de uma maneira incisiva, agressiva? Como, sei lá, um comunista pode incitar a ditadura do proletariado, como faz há 50, 60 anos, e ninguém foi processado por isso. O STF não pode prender cidadãos comuns em primeira instância. O que faz o STF de maneira canhestra? Ele inventa um inquérito maluco de atos antidemocráticos, de propagandeação de fake news e coloca dentro desses inquéritos imorais e ilegais pessoas a serem presas por crimes de opinião política. Ou seja, o que basicamente fez o Zé Trovão é incitar as pessoas a irem às ruas para protestar contra ministro de uma instituição que está sendo conspurcada, que é o STF. Aí o que o ministro autoritário do STF fala? Eu sou a representação do povo. Você, povo na rua, lei, não pode estabelecer... Não, calma lá. Eu sou a legítima representação do povo, diz o Alexandre de Moraes. E você, povo na rua, não pode se insurgir contra a representação do povo. Você percebe? Aí chega o Sérgio Reis, o Zé Trovão, o Alan dos Santos fala: o STF está sendo autoritário e está prendendo pessoas sem o legítimo processo legal. O que o STF faz?
é autoritário e prende essas mesmas pessoas que o acusam de autoritário. E não é só prisão, Paulo. O Terça Livre, por exemplo, do Alan dos Santos, que você citou, acabou de perder a sua função, acabou de se perder como empresa. Não existe mais, né? Eles tiram a possibilidade de sustento das pessoas, Contas fazem com que as pessoas saiam do país, eventualmente perseguem, calam, desmandam, tiram perfis sociais e prendem sem um devido processo legal. O que há no Brasil é simplesmente um Estado policialesco por uma instituição que ultrapassou todas as suas prerrogativas de poder e se transformou num Supremo Tribunal Inquisitorial. E assim, e aí é preso, só para completar, e é preso por um congresso fisiológico e, infelizmente, pelo silêncio do presidente, que por razões diplomáticas não quer colocar mais fogo na fogueira, mas deveria. Só para não perder justamente o gancho da nossa discussão, o nosso Zé Maria Trindade também vai falar, porque o Vini quer fazer uma pergunta para ele. Vou pedir para você ser bem breve aí no seu comentário. Ninguém nesse país está preso por ter criticado o Supremo, por ter ido em protesto. Ir em protesto é super legítimo. Eu discordo 100% do protesto bolsonarista lá de 7 de setembro. Mas é legítimo, ele pode existir. Agora, se você vai num protesto tentando incitar um golpe de Estado, com estratégia planejada, inclusive, isso é criminoso, gente. Só porque uma, duas pessoas estavam pedindo, não era a pauta principal da manifestação. Lembra que o Sérgio Reis expôs o plano, Adriles? Era um plano ridículo, mas era um plano. Olha, Adriles, não tem defesa. Não tem defesa. Eu discordo da sua crítica ao Supremo, mas você está criticando o Supremo de forma exagerada, mas não está ameaçando ninguém. Por isso você está livre, leve e solto. Não tem essa perseguição. O Adriles é muito tranquilo. Não tem essa perseguição. Não dá para comparar. Olha o nome, Zé Trovão, isso me dá medo. Ridículo, é patético. Você critica. O Sérgio Reis Trovão. O Adriles é o mesmo caso da Cadê a Ana Raia? Cadê a Ana Raia? Espectador brasileiro da televisão Jovem Pan. Aí chega o Sérgio Reis fala assim, vamos botar fogo no país. Aí o Sérgio Reis vira o Nero, que quer incendiar Roma. Pelo amor de Deus, além de falta do senso ridículo, é uma deturpação de uma alegoria clara. E estão prendendo pessoas politicamente. Zé Trovão ficou sem Ana Raia e cometeu golpe. Pelo que ele falou, você pode falar o que você quiser e pode ser processado por isso. Uma coisa é processo e outra coisa é mandar direto para a prisão, como está acontecendo. Exatamente. É inquérito ilegal para prender pessoas. Eu quero que você faça uma pergunta para o Zé, porque esse negócio de Sérgio Reis e Zé Trovão me faz tremer na base. Exatamente. Vamos botar a bola no chão agora, né, Paulo Matias? Ô Zé, eu quero saber o seguinte. Primeiro que há uma dúvida também sobre qual é a real influência que o Zé Trovão tem sobre estes caminhoneiros. Ele é capaz, ele é uma liderança importante mesmo, capaz de movimentar uma possível greve dos caminhoneiros? E segundo, essa questão sobre esse silêncio do Bolsonaro, né, com relação tanto ao Zé Trovão como ao Alan dos Santos, isso mostra que não existiu aquele suposto acordo entre Bolsonaro e STF depois das manifestações de 7 de setembro? Houve conversa. Primeiro, sobre Zé Trovão. Ele tem um grupo de WhatsApp e hoje quem tem um grupo de WhatsApp grande já é uma demonstração de poder. Eu tenho, Vina, uma falta de paciência com essas movimentações, manifestações que trancam estradas e trancam ruas. Talvez seja trauma desse negócio do MST e não sei o que, de parar ruas e avenidas, né? Então, esse movimento aí dos caminhoneiros parou ruas e ameaçou, de certa forma, no governo Temer, a paralisação do país. Esse é um processo estranho. O Supremo, pela Constituição, tem o dever de ser o guardador da Constituição. Controle constitucional supremo. Não foi feito para funcionar como uma delegacia de polícia, saindo, prendendo quem não tem foro especial. Agora, o presidente Bolsonaro foi recomendado a tomar cuidado em entrar em casos particulares, porque ninguém sabe exatamente o que tem nesses processos. Já me mostraram trechos lá de processo, coisas horrorosas, né? Em alguns casos. Então, o presidente deve ficar distante. Ele fala assim, ele faz defesa, mas de uma maneira genérica, de uma maneira mais total, e não entra exatamente na defesa de um indivíduo, como, por exemplo, o Zé Trovão. Ninguém sabe o que está nesse processo, o que se tem aí de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, inclusive conversas gravadas do Zé Trovão com o grupo dele, né?